Oi gente, eu tô indo embora desse paraíso que é Playa del Carmen. Eu vim aqui pro World Ocean Summit, que é uma conferência de oceanos promovida pela The Economist. Então eu vim pro México, mas na verdade eu fiquei quase o tempo inteiro dentro de uma sala de conferência. Eu aproveitei pra ir na praia e pra isso eu trouxe um biquíni e uma saída de praia e foi mais do que suficiente. E no total eu trouxe 12 peças. Dessas 12 peças eu usei 10 peças. O que eu não usei? Eu não usei esta camisa branca de seda e nem esta camisa vermelha de seda. Por quê? Eu trouxe essas peças que são um pouco mais arrumadinhas, mas elas são de seda. E aqui eu ainda não tenho meu steamer, que eu só vou comprar em San Diego. Então por conta disso elas estavam muito amassadas. E aí pela praticidade eu acabei usando uma outra camisa que não é de seda, acho que poliéster, e funcionou melhor. Então eu usei quase tudo, a outra de seda eu passei mesmo. E aí eu queria também mostrar pra vocês o meu desodorante de roupa, que toda vez que eu chego no hotel eu borrifo ele na peça, pra que eu precise lavar menos, porque ele tem vinagre, e o vinagre mata as bactérias que são, do nosso corpo e que causam um mau cheiro, então a roupa ela dura mais na viagem. E também queria mostrar pra vocês uma coisa que não tem a ver com roupa, mas que é essa garrafinha aqui. No México a gente não pode beber água direto da torneira, e quando a gente vai pra um hotel, normalmente a opção de garrafa pra beber água é garrafa de plástico descartável. Então essa garrafa aqui, ela tem um filtro dentro, essa parte, que é um filtro de carvão ativado, então você coloca a água da torneira, bebe e funciona super bem. Então até agora o saldo da minha mala de Cancún, que é completamente diferente da minha mala de San Diego, foi muito positivo. Eu usei quase tudo, menos 2 peças. Fala galera, hoje é o 4º dia de conferência internacional de lixo marinho que eu venho aqui em San Diego. E a minha mala cápsula, como está sendo essa experiência aqui? Bom, tá um pouco mais frio do que eu esperava. Então eu achei que eu fosse usar camisa de seda com calça jeans na conferência e mesmo dentro das salas é frio. Eu tenho usado casaco todo dia. Então essa peça aqui é a peça que eu mais usei. Eu usei quase todos os dias esse casaco. Valeu, Gabi, minha irmã, que me emprestou esse casaco. E hoje eu resolvi estrelar o meu blazer de paetê, afinal de contas eu trouxe ele, então eu tinha que usar. E tá sendo muito divertido, muito bom viajar com a mala cápsula, porque realmente eu não demoro quase nada pra me arrumar. Eu já acordo, boto uma roupa, coloco mais ou menos o que eu imaginei e aí é muito mais rápido. É muito mais prático, é muito mais fácil e é muito mais divertido. Tiveram algumas coisas que eu ainda não usei e que eu acho que eu realmente não vou usar, mas isso eu só vou saber no final da viagem em São Francisco. Acho que eu trouxe regata demais, eu trouxe 2 regatas e 2 camisetinhas de manga. E eu não usei. E eu acho que eu exagerei também um pouco nas peças de inverno. Eu trouxe 4 meias de lã, eu não usei nenhuma aqui, a não ser que esteja muito frio em São Francisco. Eu também não vou usar. Mas de resto, eu acho que eu consegui reduzir bem e eu acho que ainda posso reduzir mais. Então é aquele exercício que você vai fazendo e aprendendo, você vai entendendo melhor o que você poderia deixar de ter ou o que você poderia ter que está faltando. Eu não senti falta de nada na viagem. Eu realmente vi mudar o meu comportamento de consumo. Eu fui no shopping outro dia aqui pra comprar algumas coisas de eletrônico pra fazer a filmagem e eu não tive vontade de entrar em nenhuma loja. Eu não comprei nada na viagem que não fosse material de trabalho. Na verdade, falta eu comprar uma coisa, que é um tênis de corrida, porque o meu tá literalmente furado, rasgado, detonado e eu vou comprar especificamente ele. Mas assim, passar na frente da loja, Forever 21, essas lojas que tem muito aqui e ter vontade de entrar, eu não tenho vontade. Então é muito bom quando a gente repensa o nosso consumo e quando a gente começa a entender o impacto ambiental dele e o que realmente faz sentido, porque aí a gente começa a tomar decisões mais inteligentes no nosso dia a dia. E outra coisa, a gente se liberta dessa necessidade de estar na tendência, dessa necessidade de ter a peça nova e dessa manipulação que o marketing e a propaganda fazem para que a gente tenha vontade, esses desejos inventados dessas coisas. Para mim, essa é a coisa mais legal do armário cápsula e de repensar o consumo. E eu espero que esteja acontecendo também com você. E aí agora vocês vão acompanhar os meus looks. E agora eu tô aqui com a Thaís Stein. Que é uma empreendedora da
da área de sustentabilidade. E a Thaís veio como nossa produtora porque no ano passado ela morou aqui na Califórnia e ela deu um rolê pesquisando, entendendo, entrevistando todo esse panorama da sustentabilidade. E como não basta ser produtora, eu tive que envolver Thaís na mala cápsula. Porque assim, gente, você vai viajar comigo e vai viajar com uma mala gigante, não dá. E o resultado da mala de Thaís está aqui com vocês. Então conte como foi esse aprendizado, esse exercício, essa montagem da sua mala, tá? Primeira coisa, levar o mais básico possível. Então tentei fazer essa paleta de cores mais neutra, pegando aí cinza, preto, branco e nude. E aí não tem muito erro, você consegue de fato combinar bem as coisas umas com as outras. Segui bastante lá, no próprio site do Menos um Lixo a gente tem um link que você pode pegar como é que faz a mala cápsula, seguir bem. Dificuldades, né, que aí a gente sente realmente. Foi na hora de eliminar coisas, por exemplo. Eu não sabia que não contaria ali uma gola bem quente, eu queria ter trazido. Vacilei um pouquinho. Então, gente, os acessórios não contam. E as peças que são específicas, na verdade assim, não é que eles não contam, eles vão estar na sua mala. Mas eles não contam nessa montagem dos looks, porque eles são peças que a gente pode usar com tudo e são peças que a gente vai usar por baixo. Então, eu fiz o contrário. Eu fui a louca do térmico, porque assim, eu tenho muito medo de passar frio, eu passo muito frio. Então eu trouxe 4 blusas pra essa ocasião. Eu trouxe 2 térmicas especificamente. Uma que é usada pra esquiar, tô bem paranoica. A outra que é uma térmica mais levezinha e mais 2 de gola rolê. Justamente pra isso. A Thaís fez o contrário. Ela trouxe um monte de regata. Esse bando de regata, cara, tu tá indo pra onde? Pra Cancún comigo? Mas não, ela vai botar o casaco por cima, mas tá com medo de passar frio em São Francisco. Sim, a Fê não vai passar frio e aí a gente já combinou. Ela vai me emprestar, então não vou passar frio. Exatamente. Também, tá tudo com certo. as peças da coleguinha, entendeu? Então tudo bem, que quando você traz uma mala com mais coisa, você pode sempre ceder para a sua amiga. Você cede, por exemplo, o cachecol pro teu namorado, que não trouxe nenhum. Tava achando que tava indo só pra Cancún, entendeu? Agora a parte melhor de todas, né, Fê? A gente não ter dificuldade pra escolher look na hora de sair. Dá uma liberdade gigantesca. Eu acho que a grande vantagem do armário cápsula é a rapidez com que a gente escolhe os looks, porque eles já estão meio coordenados e porque assim, você não tem tanta opção. Então se você viaja com 80 peças, cara, pra montar um look é mais complicado. Você viaja com 17? Não, 17 com o que eu tô vestindo. E no Brasil, as meninas também viajaram. Você vai ver como foi para elas viajar com mala cápsula, porque mala cápsula é muito bom. Cara, eu já sofri muito por causa de mala. Já passei muita situação de levar uma mala completamente errada, onde as coisas não combinavam entre si, ter que ficar naquele desespero de ir em loja pra comprar uma roupa baratinha, ou então chegar super despreparada pro clima e novamente ter que comprar roupa. Então, precisando, né, o que? Aprender a fazer mala, aprender, a realmente construir possibilidades que realmente sejam úteis e funcionais, assim, pra quando estiver viajando, pra, né, não ficar gastando, desperdiçando dinheiro à toa, não ficar, né, gerando aqueles recursos todos do planeta a troco de nada. E daí, pra mim, assim, uma conquista muito boa foi quando eu fui, por isso eu estou aqui nesse meu cenário, quando eu fui pra Nova York agora e, cara, eu consegui montar uma mala, assim, super funcional, 10 dias, num frio do caramba, mas, assim, consegui fazer que todas as coisas se coordenassem. Eu levei só um sapato, assim, eu levei até 2 bolsas, mas só usei uma bolsa. Então usei a mesma pochete, a mesma bota todos os dias. E, cara, super funcionou. Foi ótimo, sabe? Você vai pensar, ai, que sapato eu boto hoje? Eu botei aquele que servia pra todos os dias. E as roupas também, sabe? Eu tinha 2 casacos e que eu conseguia. Esse daqui é pros dias de sol e esse daqui é pros dias de chuva ou temperatura indecisa. E daí foi super fluiu, sabe? Consegui repetir pra caramba as peças, sabe? Usei as coisas à beça e, sabe? Gerou menos dúvida, gerou menos ansiedade, menos frustração. O que eu vou usar hoje? Tem aqui, sabe? Planejei tudo antes, fotografei, vi tudo que servia e principalmente, assim, fui coordenando as coisas de acordo com o meu estilo. Todas as teorias da armário cápsula aplicadas ali pra aquela mala, pra aquela minha necessidade de 10 dias. Cheguei de viagem, estou no Rio, fiz uma mala cápsula, porque só tinha as 37 peças. Eu fui fazer a mala e falei assim, ai meu Deus, eu tenho uma viagem pra fazer, só vou ter essas roupas pra levar. Aí durante o tempo fiquei, não, que isso? Olha só que ótimo, muito mais fácil fazer a mala assim, só tenho isso, só vou levar isso. E é isso que temos.
Eu continuo com o desafio armário cápsula e eu acho que agora que o bicho vai pegar. Porque eu já usei praticamente, eu não usei tudo não, gente. Eu achei... Vocês acham que 35 é muito pouco, gente? Tô achando de boaça. Porque eu ainda não usei todas as peças. Tanto que quando eu usei o meu macacão que eu viajei com o macacão, a minha mãe me mandou mensagem falando: Josi, ué, esse macacão tá no desafio? Porque na verdade 37 peças é muita coisa. Então tá dando pra conciliar. Eu já usei quase todas as peças, mas agora que chegou o momento de eu ter que usar minha cabecinha e começar a criar coisas diferentes pra não ficar repetitiva, porque eu não gosto de ser repetitiva. Então agora que vai chegar o momento que eu vou ter que, sei lá, fazer o macacão de calça, vou ter que começar a fazer a jaqueta de saia pra conseguir manter ali o que eu gosto muito da minha coisa de ser diferentona nos looks. Eu acho que a próxima semana que vai ser bem legal de ficar acompanhando meu Instagram, que eu vou ter que ousar mais no look do desafio armário cápsula. Oi, eu tô aqui em São Paulo nessa semana e queria aproveitar essa viagem pra falar um pouco sobre a mala cápsula. Eu conheci essa ideia no final do ano passado, porque eu fui fazer um filme no Rio Grande do Sul. E aí eu ia passar 2 meses lá. 2 meses é muita coisa. Eu sempre fui daquelas que fazia uma mala gigantesca, tupia de coisa e só usava metade. E aí a mala cápsula me ajudou principalmente na questão da organização. O que eu coloco, quantos looks eu preciso, quantas peças eu preciso, o que combina com o que, como é que eu faço pra otimizar as peças que eu coloco na mala. Na verdade, eu me dei um pouco mal no começo da viagem, porque eu não tinha ideia quanto frio que era lá no Rio Grande do Sul nessa época do ano. Eu passei bastante frio nas primeiras semanas e tive que usar milhares de vezes algumas peças, porque eu tinha poucas peças de frio, eu tinha mais peças de verão. A minha conta foi um pouco ruim. E agora aqui pra São Paulo eu fiquei com esse medo, porque São Paulo também é um pouco mais frio do que o Rio de Janeiro. Só que mesmo assim deu certo aqui em São Paulo, não tá tão frio, graças a Deus. E as peças que eu selecionei nessa revisão do armário estão segurando bem a onda. É isso. Faz 3 semanas que eu tô no desafio armário cápsula e tá sendo bem tranquilo. Eu ainda nem usei a maior parte das peças que tem no meu armário, assim, principalmente em blusinhas. Parte de baixo eu usei sim, mas as blusinhas eu não usei todas. E assim, se no meu dia a dia, que é corrido, surgem eventos que eu não sei, eu não consigo pensar no look antes e eu tô conseguindo viver com essas peças em quase um mês, imagina quando você vai viajar, que você cronograma o seu dia, que você sabe exatamente pra onde você vai, que você sabe o clima. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo arrumar sua mala cápsula. Assim, depois que você faz o seu armário cápsula, você começa a pensar nas suas roupas de uma forma diferente. E aí você começa a pensar em combinações, formas de usar as peças e fazer com que as peças tenham pra usar em mais looks. E assim, na hora de você fazer a sua mala, olha para suas peças e pensa, tá, essa blusinha combina com quantas partes de baixo? E é isso, é muito mais fácil, porque senão não vale a pena ter uma roupa que só combine com outra roupa específica quando você vai pra uma viagem. Além do mais, ficar carregando peso com uma mala cheia. Pelo amor de Deus, gente. Vamos tá relaxando, dá pra viver com 18 peças durante 2 semanas. É uma viagem, é pra curtir, não é pra ficar pensando só em look. Vamos, pega suas roupas e pensa, onde eu posso usar elas, além do lugar óbvio que eu vou usar. E aí você faz com que as peças rendam mais e que criem mais looks. E é isso, viagem é pra exercitar a criatividade e pensar em combinações diferentes. E se você tá aí e fez o seu armário cápsula ou a sua mala cápsula, eu quero te convidar pra participar do próximo episódio comigo. O próximo episódio é um episódio dedicado a toda essa galera maravilhosa que se engajou, que tá repensando o consumo e que tá fazendo o armário cápsula comigo, com a Thaís e com um monte de outras pessoas, com a Ju, com a Rai, com a Carla e com a Josi e com um monte de gente que eu ainda não conheço. A gente quer ouvir vocês e a gente quer ouvir o que mudou depois dessa experiência. Se você ainda não começou, aproveita pra começar, que ainda dá tempo. Tá rolando todo o passo a passo de mandar esse material pra gente com o link aqui. E o próximo episódio é um episódio dedicado a todo mundo, que a gente só muda o mundo com todo mundo junto. Vamos?